A campanha Janeiro Branco é dedicada a evidenciar o cuidado com a saúde mental, buscando a prevenção ao adoecimento emocional da sociedade. Esse cuidado, gente, se estende também a públicos de todas as faixas etárias, inclusive as crianças. Por isso, nós convidamos a psicóloga Nielke Nóbrega para nos dar mais detalhes sobre esse assunto maravilhosíssima. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Feliz ano novo! Para você também! Quando a gente fala de Janeiro Branco, eu vou falar sobre o que é o Janeiro Branco, né? Para quem ainda não está. O Janeiro Branco é uma campanha que começou lá em Minas Gerais, em 2014, e que ela busca disseminar essa cultura de uma saúde mental. Até porque, assim, quando a gente fala em saúde, segundo a OMS, é um universo, né? É um bem-estar social, emocional, físico, mental. Então, é difícil da gente alcançar essa saúde de uma forma tão ampla assim. Por isso que as campanhas, elas acabam tendo esse objetivo, né, de fomentar uma informação, uma característica educativa para as pessoas, né, como, por exemplo, o Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, o Janeiro Branco, ele vem com essa ideia de poder trazer essa vertente da saúde mental e objetivando principalmente o contexto da cor branca por ser aquela neutra que vai proporcionar todas as outras cores. Então, a gente fazer um arco-íris aí com a nossa vida, né? Quando a gente fala de Janeiro Branco, a gente relaciona muito aos adultos, da saúde mental, adultos. Mas e as crianças, Giel? Que inclusive é sobre isso que a gente quer focar, né, hoje aqui no programa. Isso, foi justamente o que me veio, né, um insight do tipo, a gente sempre está falando e batendo na tecla do Janeiro Branco para os adultos. Só que saúde mental, essas alterações comportamentais na infância é a sexta maior causa de problemas de saúde mental na adolescência e na fase adulta, né? E um dos vertentes, assim, uma estatística que me chamou muita atenção é em relação ao álcool, né? Então, as crianças na primeira fase da adolescência, digamos assim, 10 anos, elas já estão usando álcool. Então, 24,1% dessa população está fazendo uso. E quando a gente chega aos 16, 18 anos, 80%. Tá? Então, muita gente. É um número enorme para a gente parar e como prevenir isso, né? Então, a ideia, através da campanha, é a gente parar um pouquinho e refletir quais são os fatores de proteção. Né? Porque os de risco a gente acaba identificando com facilidade. A violência, a falta de limites, famílias pouco afetuosas, uma questão relacionada à indisciplina, à baixa tolerância à frustração. Então, como a gente pode prevenir, né? Então, para um pouquinho, papai, mamãe, o quanto vocês estão brincando diariamente com seu filho. Brincar é um fator de proteção para a infância, né? Boa. Sem contar com a questão do afeto. Então, às vezes, 10 minutinhos que a gente tira para ficar com a criança já faz toda uma diferença nesse desenvolvimento dela. Eles podem observar o quanto os filhos estão ligados ao brinquedo que não seja tecnologia, que acaba sendo outro problema também depois, né? E já se tem evidências de que essas habilidades sociais e a importância do afeto na família favorece bastante a resolução de problemas, a autoestima, redução de insegurança. A gente vê os pais, né, às vezes eles falando muito assim, mas eu não tenho tempo, a minha rotina ela é muito assoberbada, não dá. Tem muito isso, né, mas é preciso que pai, que mãe entendam o seu papel e cumpra ele, né, Nielke? Isso, e eles entenderem que, assim, foi uma escolha, né? Essa criança, ela não pediu para vir, então eles decidiram, né, em comum acordo que ela viria. Então, é o básico, a gente fala muito das necessidades básicas. Então, afeto é uma necessidade básica para essa criança se tornar um indivíduo adulto lá na frente autorrealizado, né? Então, a autorrealização que os pais almejam para os filhos, que eles tenham sucesso, que eles consigam, né, e alcançar um patamar bastante significativo, só irá acontecer se necessidades básicas como sono, alimentação, brincadeiras, afeto forem dados, né? Exato. Essa questão de segurança. E a gente nota que muitos problemas de sono das crianças
são em decorrência de uma desorganização, digamos ali, assim, né, da rotina. nessa família, né? Pois é, você falou sobre o alcoolismo, eu queria falar sobre quais são os outros transtornos mais comuns que podem afetar crianças e adolescentes, sim. Nós temos para as crianças o que a gente chama, né, a classificação internacional chama de transtornos do neurodesenvolvimento. Sim. Então, um dos que é bem divulgado é o espectro autista. Sim. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade também acaba sendo um. E isso acaba, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade acaba tendo um caminho que o leva ao uso de substância. Então, às vezes, as substâncias podem ser em decorrência já de um outro transtorno que essa criança ou adolescente possa vir a ter. Nossa, gente. Isso acaba sendo um fator de risco. E é muito triste, né? Quando a gente fala de adolescentes, Essa fase onde a construção da identidade, né? Que é bem difícil. Dos pares, do que eu quero ser, as cobranças que tem. Eu costumo dizer que acaba sendo uma das fases mais difíceis. Porque quando tu é criança, por mais que tenha algumas pequenas falhas, mas vai um cuidado, ele precisa. O adolescente já não se tem muito isso. Só que a gente está esquecendo de que a gente não está dando o necessário para as crianças. Sim. Então, os adolescentes já vão crescer com essa lacuna e eles vão chegar aos 12, 18 e isso vai estar bem maior. Então, como é que eles vão poder lidar? Como é que eles vão ter a segurança de que eles são capazes de realizar algo? Se no decorrerzinho da vida dele, ele foi o tempo inteiro ou autorreforçado pela família, que não deixou ele fazer alguma coisa. Ah, você não consegue fazer sozinho, tu não é capaz, eu vou lá e faço. Então, isso vai acabar ocasionando uma insegurança, uma crença que a gente chama de incapacidade, né? Sim. Então, acaba sendo invalidado o potencial dele. Certo. E aí, depressão, suicídio e ansiedade outros dados. e tantas outras coisas, né? Isso. E Niel, que a gente vê muitos adultos às vezes falando assim, porque criança não precisa se preocupar com nada, porque você já tem a vida ganha, você não tem problema nenhum. E aí, é legal ficar escutando isso para a criança? Nem um pouco. Nem um pouco. É tanto que a gente busca no trabalho, quando é com criança, até um pouquinho antes de 6 anos, fazer muita orientação para os pais. Sim. Tá? Então, como é que você pode? Às vezes é uma fala do pai, né? Do tipo, você não consegue. Ao invés de dizer que ele não consegue, do tipo, filho, parece que está difícil para você fazer sozinho, vamos tentar buscar ajuda? Será que eu também consigo te ajudar? Então, às vezes, é se colocar no lugar dele. Né? Isso vai reforçar um padrão de comportamento assertivo. E às vezes é a forma como o pai e a mãe falam, né, com aquela criança, com aquele adolescente. Aquilo dali também pode desencadear alguma coisa com eles? Sim, eu acredito que uma das falas para o adolescente mais difícil de ouvir é o aborrecente. Ai, né? Gente, é verdade. Como se ele o tempo inteiro fosse aquele que só aborrece. Que fosse um chato, né? E ele já, como traz uma música do Nando Reis, né? Ele já não cabe mais onde ele cabia antes, ele já não é aceito mais onde ele era aceito antes, então... É muito complicado. Como cuidar, então, da saúde mental das crianças, dos adolescentes, Nielke? Acredito que primeiro os adultos, que são os cuidadores, precisam parar um pouquinho e observar como é que eles estão fazendo com eles. Sim. Né? Então, uma palavrinha-chave é flexibilidade, né? Quando a gente é flexível, a gente acaba proporcionando, de uma certa forma, uma proteção no nosso organismo para não desenvolver inúmeros problemas, entre eles os transtornos mentais. Tá? Então, em relação a tempo, o quanto eu estou me dispondo para ficar não só cuidando de mim, mas para cuidar dos meus também. Alimentação, sono. O meu cuidado, né, que eu oriento muito agora, as orientações que eu passo, é muito na base da pirâmide, que são as necessidades básicas. Certo. Então, se eu cuidar de sono, alimentação, a questão de atividade física, de brincadeira e de afeto, que envolve segurança, eu consigo chegar ao ápice da pirâmide, ser uma pessoa extremamente realizada. E quais são as atitudes no ambiente familiar que devem ser tomadas para que se cuide da saúde mental desses pequenos? Eu acredito que os pais observarem um pouquinho, a ansiedade a gente nota na unha. Será que o teu filho está roendo a unha ao ponto de sangrar? Meu Deus. Né?
aquela criança que ela é muito aceleradinha, mas não é porque faz parte daquele ambiente, é porque ela é assim o tempo inteiro. Então, tudo que tiver demais pode ser um sinalizador, né? Uma criança que a gente espera que ela esteja super brincando, interagindo e ela está isolada, ela não quer, né? Então, isso acaba sendo um fator importante. Os pais só conseguem perceber isso se eles pararem aqueles 10 minutinhos que eu comentei no início e observarem essa criança com mais cuidado. Tá. E quando a gente fala de adolescente, às vezes o adolescente tem aquela fase de se fechar muito, né? De ficar muito fechado, de não conversar com os pais. Como é que dá, hein, para tentar ver se está tudo certo com aquele adolescente? Às vezes eu penso assim que, tipo, nós dificultamos o diálogo com o adolescente, né? Então, uma das coisas que os pais precisam é conhecer o universo do filho. Não adianta querermos algo que seja muito burocrático, porque o adolescente ele não é burocrático. Então, às vezes, essas oposições que os pais colocam só dificultam. Sim. Então, começa a falar a linguagem dele. Qual é a vibe que você quer fazer? Como é que a gente pode conversar sobre isso hoje? Né? Às vezes é um simples toque de como falar. Tá, filho, eu tô entendendo, mas não dá pra fazer tudo exatamente como você quer, mas vamos tentar negociar. Então, nem o 8, nem o 80. Né? Porque às vezes os pais vão lá e não pode de jeito nenhum. Eu entendo que tem coisas que necessariamente não vão poder, mas é a forma como você vai colocar para ele, é mostrando, porque o adolescente ele se opõe por si só, né, pela própria fase. Então ele vai lá e vai de encontro. Às vezes as barreiras elas são impostas pelos próprios adultos, né, Niel, que aí complica bastante esse relacionamento. Qual então que é a mensagem, quais que são as dicas que você deixa para o pessoal de casa quando a gente fala de Janeiro Branco para crianças e adolescentes? Então, Janeiro Branco me veio muito na cabeça uma ideia de apego seguro, né? Se a gente tiver um afeto com segurança, a gente poderá desenvolver inúmeras habilidades, capacidades e as competências que as pessoas buscam tanto hoje e esperam tanto do outro, né? Então, para isso eu preciso ter um afeto seguro. Isso irá me proporcionar uma base saudável. Pois é, pensa nisso, tá, gente? Aí, ó, você que é pai, você que é mãe que está nos assistindo, às vezes a gente sabe que não é difícil, que cada um tem a sua realidade, que cada um tem a sua rotina, mas pensa em apego, pensa em cuidado quando a gente fala de criança e de adolescente, porque afinal de contas nós estamos cuidando de vidas que crescerão e que povoarão esta terra e nada melhor do que essas vidas, do que essas pessoas, elas sejam as melhores pessoas que elas puderem ser. Com certeza a gente vai estar contribuindo bastante aí com a humanidade. Niel, quem quiser saber mais, contatos, redes sociais, vamos falar aí para o pessoal de casa. Eu não sou muito boa de redes sociais, né? Mas vamos lá. Vamos falar contatos. Eu estou tentando fazer isso agora. Então, psi.nielquinóbrega vai facilitar vocês. Eu estou colocando algumas dicas agora em relação ao Janeiro Branco para a gente poder fomentar essa ideia e divulgar para os pais, principalmente, esse caráter preventivo, né? Eu acredito que é por aí. Muito bem, então fica essa dica para você, tá? Cuide do seu pequeno, da sua pequena, fica observando, dê afeto, dê carinho a eles, que com certeza isso vai ajudar bastante aí na saúde mental. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, bom dia, viu? Você que está aqui ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa, daqui a pouco tô de volta.